Fala galera! Tudo bem? Como estão as coisas aí? Vamos esperar o pessoal ir entrando para mais essa live, mais esse bate-papo nosso. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que o pessoal tem muita dúvida, né? Que é sobre o tema de como equilibrar musicalidade e espiritualidade. Que é uma questão que gera muita confusão, né? Como equilibrar essas duas coisas? O que é mais importante? Mais importante a gente... Não, porque o importante é ter espiritualidade, o importante é ter unção. Não, mas ao mesmo tempo a gente tem que tocar bem. Como que a gente dosa essas duas coisas? Como que a gente equilibra, né, essas duas coisas? E eu tive experiências assim muito interessantes de nesse tempo todo servindo, trabalhar com pessoas que eram intercessoras, assim, de tudo não, tudo é oração, não, isso aí a gente reza, não, isso aí reza, e pessoas que eram músicos extremamente técnicos, que tudo é técnica, tudo, e existe um equilíbrio ideal dentro dessa questão, né, entre técnica e unção, a espiritualidade e a musicalidade, tá? Então nós vamos bater um papo sobre essa questão aí. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aí, né? E desde já queria pedir, se você tem alguém do seu ministério, da liturgia que toca com você, do pessoal da igreja, tem um aviãozinho aqui embaixo que você consegue enviar para essas pessoas, né? Então envia agora mesmo para ele, durante a live aqui eu vou pedir algumas vezes para a gente para a gente conseguir mandar para mais pessoas essa mensagem, esse tema, a gente conversar, partilhar para mais pessoas esse conhecimento que é muito importante para a gente no dia a dia, tá? Então manda no aviãozinho aí para alguém que você acha que vai ser legal, né? Que é importante, porque às vezes a gente fala que isso é importante, parece que tipo todo mundo sabe que é importante, mas as pessoas vão interpretar como se você estivesse falando que ela precisa. E é ruim isso. Então, vamos pelo caminho de que todo mundo precisa ouvir isso, então compartilha com as pessoas do seu ministério, da liturgia do pessoal que toca com você, que é um tema muito importante, tá bom? Que é como equilibrar musicalidade e espiritualidade, como equilibrar técnica e unção. Como que a gente faz para equilibrar? O que é mais importante? É mais importante ter unção? Então, na opinião de vocês aqui que está participando, vamos interagir um pouco aqui no chat. O que vocês acham que é mais importante? É mais importante ter unção ou é mais importante ter técnica? Ou o mais importante é ter técnica e não ter unção? O que vocês acham que é mais importante aí? Vamos interagir um pouquinho. Na opinião de vocês. Tem uma história interessante. Uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu fui dar formação, faz bastante tempo já, graças a Deus, que eu toco, né, que eu tô à frente de Ministério de Música, eu fui dar uma formação para ministérios de música. O Hack Humberto colocou os dois, a Joicelin, desculpa, viu, gente, eu não enxergo muito bem, não. Colocou unção. A Mila Carolina colocou os dois. E beleza, vamos lá, a gente já vai conversar um pouco sobre isso. E eu fui fazer uma pregação, e o tema da minha pregação era justamente esse tema. Na verdade, eu também coloquei um tema mais polêmico. Eu coloquei técnica versus espiritualidade. Qual dos dois ganha? E eu comecei a expor essa questão. E eu lembro que teve uma menina que levantou no meio assim e falou: Thiago, eu não concordo com o que você está falando. Eu falei: sério? Nossa, porque tudo bem. Depois o pessoal do evento até falou: nossa, gente, como assim você interferiu o pregador no meio da pregação, da formação? Não concordo do que você está falando, porque não tinha nem que estar sendo discutido a questão da técnica, da importância da técnica, porque oração é mais importante do que tudo, do jeito que você está falando, tal, não sei o quê. E isso é muito comum, né? Bem, para a gente falar, no final a gente vai chegar à conclusão do que é o mais importante. Então, primeira coisa, a gente precisa entender e ter clareza da diferença entre as duas coisas, tá? Ter a diferença entre a musicalidade e a espiritualidade, tá bom?
Começar falando da musicalidade ou da técnica, tá? A técnica, gente, falando de musicalidade, ela é como se faz. É a mesma coisa que sem técnica não tem como a gente fazer. E claro que a gente tem níveis de técnica, né? Tanto do canto quanto dos instrumentos. Mas sem técnica não tem como fazer. É a mesma coisa que alguém falar, sei lá, querer cozinhar e não saber cozinhar. Querer ir para um país, ir para o Japão, preciso ir para o Japão, preciso me comunicar e não sei falar japonês. E assim por diante. Então a técnica é simplesmente essencial. É essencial, tá? E a musicalidade entra muito em torno nessa questão. A gente tem até o que a gente chama do mito do dom. Né? Claro que existe dom, claro que tem pessoas que têm o dom de tocar, dom de falar, mas do mesmo jeito, algumas pessoas têm o dom de tocar e de falar, mas tocar um instrumento, cantar, falar bem, se comunicar bem, é uma habilidade técnica que se aprende. Do mesmo jeito que você aprende a fazer um cálculo matemático, a fazer uma equação, você aprende química, física, você aprende a tocar, tá? Inclusive tem muita gente que se bloqueia nessa questão porque acha que, nossa, eu queria tanto ajudar na minha comunidade, tocar um violão, tocar um instrumento. Se eu tivesse o dom, eu ajudaria e eu tocaria, tal. E se bloqueia nisso, porque algum dia alguém falou para ela que para você poder tocar, você precisava ter dom, por exemplo, né? E isso não é verdade, tá? Então, musicalidade, música, técnica, aprender a cantar bem, gente, via de regra, não é dom. Cantar bem é técnica. Qualquer pessoa que canta mal, tem a voz frágil, é meio desafinadinho, se estudar, se conhecer como é que funcionam os recursos da voz, como usar a respiração, como cantar usando diafragma, apoio respiratório, como usar a projeção da sua voz, qual a região, qual a tessitura vocal que você usa, adequar as músicas na tonalidade correta para sua voz, dentro da sua proposta, vai cantar bem. Tá? Vai cantar bem. E em contrapartida, qualquer pessoa que está servindo com a música, seja tocando, seja cantando, que não estudar, tende a tocar mal. Tá bom? Vamos falar agora da espiritualidade. Vamos falar da unção, tá? Primeira coisa que é interessante e importante a gente entender é Deus, ele não precisa de você. Tem gente que, nossa, porque como que eu posso dizer? Eu não posso cantar hoje porque eu não estou muito em oração, não estou em sintonia com Deus. Se Deus dependesse de você para fazer alguma coisa, ele seria limitado. E Deus, ele não pode ser limitado. É por esse motivo que mesmo que eu seja pecador, que você seja pecador, Deus, ele age e ele faz do mesmo jeito. Deus, ele age e ele faz. Porque ele não pode ser limitado. Mas, quando a gente ora, quando a gente está em sintonia com Deus, que é a parte da espiritualidade, você passa a ter uma visão mais clara, você passa a ser mais sensível às questões. Deus te fala mais num contexto de grupo de oração, por exemplo, né? Você passa você passa a abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais e ouvir muito mais o que Deus fala para você, tá? Mas essa questão da espiritualidade, da unção, é muito importante entender isso, né? Quem faz é Deus. Só que como que a gente passa a ter mais unção? Quanto mais a gente se abre para que Deus faça. Então, se a gente vai tocar num grupo de oração, numa missa, num terço, que a gente coloca todas as... se você toca achando que a sua música bonita vai impactar as pessoas, você cai do cavalo. Quanto mais você se abre e você fala, Senhor, usa da minha música, quanto mais você vira um canal, você se coloca aberto como um canal da graça de Deus, sem vaidade,
mais Deus age, mais a graça de Deus acontece através de você, tá? Só que tem um detalhe importante aqui. Toda essa questão de você estar aberto à musicalidade, estar aberto a que Deus faça através de você, mesmo com tudo isso, com oração em dia, com confissão, comunhão diária, às vezes, você vai tocar mal. Tocar bem não tem nada a ver com espiritualidade, com vida de oração. Uma vez aconteceu que uma colega nossa aqui, tinha uma época que ela estava ministrando bem, cantando bem e tal, e um tempo ela ficou sem cantar, meio desanimada e tal. Aí um dia a gente chegou e falou, não, nossa, qual é que eu falo o nome? Ô, fulana, você canta hoje, você conduz. Ela, não, gente, eu não vou conseguir cantar essa música porque eu não tô rezando, essa música é muito difícil, e como eu não tô rezando, naquela época eu tava rezando, eu não vou conseguir cantar. Gente, peraí, ô fulana, quase que eu falo de novo o nome. Calma aí, ô fulana, mas o que tem a ver? Você só vai cantar a música, não tá falando de ser, você nem vai ter que ministrar para cantar, ela não dá, gente, eu não tô rezando. E na verdade não tem nada a ver. Questões técnicas você resolve com a técnica. Então, se o seu problema, a sua dificuldade musical é em técnica, você tem uma dificuldade com levada, com ritmos, com harmonia, você tem dificuldade em cantar, você fica sem ar, você gostaria de usar mais técnica, usar mais a sua voz numa região melhor, etc, etc. Isso é dificuldade técnica. E dificuldades técnicas você resolve estudando e aprimorando a técnica. Nossa, Thiago, tem toda uma questão de espiritualidade. Eu sinto uma dificuldade na hora que a gente está conduzindo um momento de oração. Eu não sei conduzir, eu sinto tipo. Isso é uma questão de espiritualidade. Tá? E questão de espiritualidade, sim, a gente resolve com espiritualidade. Tá? E como que a gente faz para equilibrar os dois? Que é justamente o tema da live, né? A gente já está entendendo que isso é simples, mas é muito, muito, muito precioso. E as pessoas fazem muita confusão, né? Tem gente que toca super bem e fala, não, eu sou super ungido. Só da pessoa falar assim, eu vejo já não sei nem a palavra para dizer, uma certa soberba, qualquer coisa, qualquer pessoa que fala, não, porque eu sou muito bom, tipo, pô, não, porque eu sou humilde pra caramba. Tem gente que fala, não, porque aqui eu sou humilde mesmo. Tipo, já é engraçado, né? Mas, até perdi o fio da minha área que eu ia falar, de como equilibrar as duas coisas, né? Então tem muita gente que tem dificuldade, pesa para um lado, pesa para o outro, faz essa confusão. Então, só para a gente já ficar claro, rezar, ter uma vida de oração, isso é importantíssimo. Ler a palavra todos os dias, fazer a liturgia diária, fazer a liturgia das horas, independente de qual caminho de espiritualidade, qual pastoral, qual carisma você pertença, muito bom, vai te dar uma sintonia com Deus, vai fazer muito bem para o seu espírito, para sua alma. Só que se você não estudar, você vai continuar tocando mal. Se você não se dedicar, se você não ensaiar, se você não buscar conhecimento, tá bom? E como que a gente equilibra as duas coisas então, tá? Tem uma frase do Santo Inácio de Loyola que resume muito bem essa questão. Muito bem. A frase é a seguinte: a gente subiu pouco tempo atrás na Action, vou até falar para a gente subir essa frase de novo amanhã, que ela é muito legal e tem a ver com isso. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. De forte, vou repetir, frase de Santo Inácio de Loyola. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu acho que essa frase resume muito bem essa questão de como equilibrar as duas coisas, porque é exatamente isso. É ter a clareza. Vai ter um ensaio amanhã? Vou. Eu lembro uma vez, eu nunca esqueço disso. Uma moça ligou no programa Direção Espiritual com o padre Fábio de Mello, né? E
lá tava tendo programa, ela ligou ao vivo e falou, padre, eu queria falar com o senhor. Ele falou, não, pode falar, minha filha. Ah, eu queria pedir uma bênção pro senhor, porque amanhã eu vou fazer uma prova, acho que era vestibular, sei lá, vou fazer uma prova e eu queria que o senhor me abençoasse para eu ir bem nessa prova. O padre Fábio é muito sábio nessas questões, né? Eu falei, ah, entendi, mas deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Você estudou para essa prova, minha filha? Aí a menina falou, ah, padre, estudei mais ou menos. Ele falou, ah, legal, mas então espere um resultado mais ou menos dessa prova. Sorte é uma coisa que quanto mais a gente faz a nossa parte, mais a sorte aumenta. Você quer passar num concurso? Poxa, que legal. Precisa ter sorte para passar no concurso? Tem horas que você dá sorte. Às vezes você concorre para uma vaga que está muito concorrida. Tem uma série de fatores que pode ser uma questão de sorte. Mas via de regra, quanto mais você estudar e mais preparado você estiver para aquilo, mais sorte você vai ter. Mais sorte você vai ter. Então, você vai tocar numa missa esse final de semana, você vai tocar num evento, você vai tocar num encontro, vai tocar num show, no Evangeliza Show, vai cantar. Quanto mais você ensaiar, você chegar preparado para a missão, para o show, para o grupo de oração, para o encontro que você vai estar ministrando a música, melhor vai ser. Melhor vai ser. E não tem nada a ver com oração. Não adianta rezar. Problemas técnicos, problemas de aprendizado musical, de ensaio, sintonia, a gente resolve com ensaio. Problemas espirituais a gente resolve com oração. E tem uma coisa interessante aqui também. A gente tem dois tipos de sintonia, tá? Tem hora que, nossa, a gente tem um ministério, uma banda que é super entrosada. Tá. Uma coisa é a gente ser entrosada musicalmente e outra coisa é a gente ser entrosado espiritualmente. São coisas diferentes também. Se vocês oram junto, vocês partilham a palavra junto, tem momentos de oração, falam a mesma língua, falar a mesma língua no sentido de vocês partilham na semana sobre a missão, vocês oram junto, vocês vão ter sintonia de espírito, vão estar em sintonia na espiritualidade. Estão ensaiando? Vocês fazem aula, vocês buscam técnica? Não, Thiago, a gente só reza. Vocês vão ser extremamente ungidos, nossa, Deus vai falar através de você, mas vocês vão tocar muito mal. Porque não tem a ver, uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Então, repetindo a frase aqui, né, de Santo Inácio de Loyola, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e ensaie como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e estude música como se tudo dependesse de você. Então, essa é a maneira de equilibrar e de você ter noção de resolver as coisas certas. Porque uma coisa que é interessante, se você vai no médico, você está com um problema, está com uma dor no estômago, por exemplo, está com uma dor no estômago, e você vai no médico e você não sabe o que você tem. Você fala pro doutor, eu tô com uma dor aqui. Ele fala, toma esse remédio aqui. Ele vai ter que te examinar. E para que ele te examine, às vezes até manda você fazer um exame. Para ele te dar um diagnóstico, e com esse diagnóstico ele vai poder te curar. Ele vai te dar um remédio, vai te solicitar um tratamento, etc, etc. Para você poder tratar uma doença, poder tratar um problema, tá com uma dor, alguma coisa, ele precisa saber te dar um diagnóstico do que você tem, para ele poder te passar o remédio certo. É assim que funciona. E o que acontece muitas vezes se a gente não tem a clareza dessa questão simples? A gente fica tentando resolver o problema errado. A gente fica trabalhando para resolver o problema errado. Problemas espirituais, o ministério precisa rezar junto, precisa partilhar a palavra, precisa comungar, precisa estar em dia com os sacramentos, precisa ter isso. Mas isso é a gente cuidando da nossa parte espiritual.
E a questão técnica, a parte técnica, a gente precisa ensaiar, precisa buscar conhecimento, precisa fazer isso, todas essas questões, para a gente conseguir manter o equilíbrio, tá? Então, é dessa forma que a gente equilibra a musicalidade e a espiritualidade, tá? Ensaiando, fazendo tudo que tem que fazer, orando como se tudo dependesse de Deus e trabalhando, estudando, ensaiando como se tudo dependesse da gente, tá bom? Bem, eu vou abrir agora para algumas perguntas sobre esse tema, sobre dificuldade que você possa ter com o seu ministério, tá? Com a liturgia que você toca, sobre ensaio, sobre a questão da espiritualidade, sobre ensaio, sobre reunião de oração. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, vocês podem estar perguntando, tá? Que eu vou estar respondendo aí em cima das dúvidas que vocês tiverem sobre essa questão, tá bom? E você que está vendo que a gente vai deixar a live disponível aqui por 24 horas, você que assistir a live depois, pode estar perguntando para a gente aqui também, inbox, que a gente vai estar, depois responde para você inbox também, faz outra live para responder só o tema, só essa questão, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta para fazer sobre essa questão desse tema, eu posso estar respondendo agora também, tá bom? E eu acho que é isso daí. Tem alguma pergunta não, né, Camilo? Não. Para vocês que estão agora no final, gente, encaminha essa live para as pessoas do seu ministério, para as pessoas que você acha que seria legal saber sobre esse tema, ter clareza sobre essa questão de como equilibrar essa parte da espiritualidade e da musicalidade, que é uma coisa essencial, talvez um dos maiores desafios do músico católico, né, do músico cristão, quem toca para Deus, é de conseguir equilibrar a parte técnica e a espiritualidade e a unção, tá bom? Bem, gente, então eu vou ficando por aqui, tá? Deus abençoe vocês, a vida de vocês, o seu ministério, tá bom? E se tiver alguma dúvida, alguma questão, bem lembrei agora, se tiver sugestões de temas de lives que você acha que seria interessante a gente estar falando aqui, manda pra gente aí sugestões, manda inbox, pô, seria legal fazer uma live falando sobre como fazer um fundo de oração, como fazer um fundo musical de oração. Ele faz uma live falando sobre acorde dissonante, faz uma live falando sobre como fazer segunda voz, como, enfim, sugiram temas aí pra gente que a gente vai estar fazendo as próximas aulas, gravando vídeos pro nosso canal do YouTube, aqui pro IGTV também, em cima dos temas e das sugestões de vocês mesmo, tá bom, gente? Então, tá com bastante calor aqui. Um abraço aí, Deus abençoe. A Paty colocou aqui, ó, falar de jovens na igreja. Show de bola. A gente pode estar falando sobre isso também. A Joyce colocou aqui, cheguei agora. Terá um artigo sobre? Sim, a gente vai estar colocando artigos sobre o tema também, tá bom, Joyce? Então, gente, Deus abençoe. Tamo junto e mandem sugestões de temas aí que a gente vai estar gravando para vocês, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.